Olá, pessoal, tudo bem? Estaremos terminando o capítulo 7 durante essa semana, semana 3 do ciclo 1. Então, vamos começar. Pegue o seu livro, capítulo 7, estaremos estudando a pressão atmosférica, página 21. Pressão atmosférica. O ar é invisível, porém ele apresenta massa e peso, embora não percebamos, já que estamos o tempo todo nele. Como estudamos anteriormente, na atmosfera é possível que o vapor de água se transforme em água líquida, chuva, porque o ar tem elementos e substâncias que conseguem reter, segurar este vapor. Se o ar tem elementos e substâncias, possui também massa e peso. Se o ar tem peso e está sobre a superfície da Terra, ele pressiona a Terra. Sim, nesse exato instante, você tem uma coluna de ar sobre os seus ombros lhe pressionando. Pressão atmosférica é o peso que o ar atmosférico exerce sobre a superfície terrestre e sobre todos os seres vivos do planeta. A pressão muda de acordo com a altitude. Observe na ilustração essa relação e responda. Onde a coluna de ar é maior e exerce mais pressão? No pé da montanha, no sopé da montanha ou no alto da montanha? Pensando, onde nós temos uma quantidade maior sobre o nosso corpo, por exemplo. Será na imagem A, aqui na A, ou na B? Isso mesmo. A coluna de ar será maior na imagem A. Se a coluna de ar é maior na imagem A, isto significa dizer que a pressão atmosférica, a pressão que está sendo exercida sobre aquela imagem, é bem maior. Como você pode observar, a pressão atmosférica pode variar conforme a altitude. Nas regiões de grandes altitudes, como a montanha apresentada na ilustração, é menor a pressão exercida pelo ar atmosférico. Observe aqui com atenção. Deixa eu mostrar para você. Olha aqui. Essa pessoa que está no alto da montanha, ela tem uma quantidade de ar sobre ela, nessa região, bem menor do que essa pessoa que está aqui, numa região mais baixa, né? Então, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão exercida pelo ar atmosférico. Veja a pessoa que está aqui na ilustração A. Então, a altitude dela em relação à pessoa que está em B, que está aqui em B, né? É bem menor. Então, quanto menor a altitude, o que está aqui em A, maior vai ser a coluna de ar sobre ela, né? Consequentemente, maior será a pressão atmosférica, a pressão que o ar exerce sobre o corpo dela. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Toda matéria tem massa, inclusive o ar à nossa volta. Pode não parecer, mas nós estamos dentro de um grande mar de gases que estão a todo momento comprimindo nosso corpo. E isso chamamos de pressão atmosférica. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 10 sacos de areia, um sobre o outro. O que é mais fácil de levantar? Os 10 sacos ou somente os 3 que estão no topo?
É claro que os 3 que estão no topo, pois eles fazem muito menos pressão. Isso funciona com o ar também. Quanto mais subimos, menos ar temos empurrando o nosso corpo. Assim, temos menos pressão atmosférica. Imagine um alpinista subindo uma montanha bem alta. Quanto mais ele sobe, menos ar ele tem pressionando seu corpo. Mas o contrário também é válido. Quanto mais descemos, maior a pressão atmosférica. Normalmente, regiões ao nível do mar são lugares onde existe maior pressão atmosférica. Sendo assim, na praia é onde existe mais ar pressionando o nosso corpo. A pressão atmosférica também pode variar de acordo com a temperatura, pois, como já vimos, quanto mais alta a temperatura, mais distante ficam as moléculas. É fácil notar os efeitos da pressão atmosférica no nosso corpo, por um desconforto que sentimos no ouvido. Principalmente quando saímos de uma região alta para uma região baixa. Nosso ouvido possui uma membrana chamada tímpano. Ela é bem sensível. E quando a pressão interna do nosso corpo está diferente da pressão externa, pode gerar um desconforto. Mas calma, bocejar, ou mesmo goma de mascar, pode ajudar a aliviar o desconforto e equilibrar a pressão interna. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Chegamos ao final de mais uma videoaula. Não deixe de fazer as atividades propostas no material de apoio. Anote as suas dúvidas e encontro com você na SAVE. Tchau, tchau!